Nosso programa hoje, tá recheado de coisas bacanas para você. Você já aposentou ou está perto de aposentar ou está pensando em aposentar e fica assim, meu Deus, como é que vai ficar a minha vida da agora em diante? Será que eu vou conseguir aquela aposentadoria que eu sempre pensei a vida toda, fui trabalhando, fui pagando, e agora chegou a minha hora de aposentar e o governo vai mudar tudo? E como vai me deixar a minha vida? Né? Eu programei a minha vida inteira para aposentar, para ter um benefício quando eu estiver mais velho. E será que isso tudo vai mudar muito a sua vida? E para nos responder sobre isso, estou recebendo aqui a doutora Patrícia Evangelista. Ela é advogada e ela é especializada em previdência, previdência social, né, doutora? É, advogada previdenciária, no geral, que trabalha em todos os setores do direito previdenciário, seja público, seja INSS, seja previdência privada. Então, é uma atuação que engloba as três categorias. Doutora, obrigado, viu? Eu é que agradeço por essa oportunidade, é um prazer estar aqui e parabéns por estar prestando esse serviço público para a população. Porque as pessoas estão muito confusas. Doutora, assim, todos nós, né? Não é só a pessoa que está aposentando agora, não. Mas todos nós temos uma preocupação com a aposentadoria. Parece que o governo cada vez mais quer que a gente aposenta só na hora da morte, quando a gente está lá quase para conversar com o capim, com a raiz do capim, né? O que a gente vem percebendo é que todas essas alterações na legislação, essas reformas da Previdência, elas são tendenciosas a aumentar requisitos para a aposentadoria. Então, a ideia central de todas as reformas hoje é aumentar a idade, que é o requisito etário, então que a pessoa tenha uma idade maior, e que a pessoa tenha um tempo de contribuição também maior, porque a ideia central do Brasil é não conceder mais aposentadorias precoces, né? Até porque a grande alegação do governo é que as pessoas hoje gozam de benefícios por prazo superior, porque elas estão vivendo mais tempo. A expectativa de vida, de sobrevida do brasileiro aumentou e nós estamos, de fato, nos tornando um país de idosos. Foi necessário? Então, que ainda não terminou, né? Na verdade, a reforma da Previdência está sendo discutida, ela ainda não foi aprovada, isso é uma coisa bem clara que a gente tem que deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, tudo aquilo que a gente vai estar falando hoje aqui, nada ainda está decidido, tá? Mas o mais importante é que eu coaduno... Mas está seguindo para isso? Está seguindo para... Alguma coisa vai acontecer? Não, a reforma, provavelmente, ela será aprovada esse ano. Provavelmente, se ela vier nessa toada que ela está indo... Não dá para escapar disso? Não dá para escapar disso. É que eu sou contrária à reforma da Previdência. Até porque eu sou uma grande estudiosa. Existe um estudo feito por fiscais que comprovam que a Previdência Social no Brasil não é deficitária. Se ela tem qualquer problema de dinheiro, a Previdência Social no Brasil, é por problema estrutural da Previdência. Uns ganham muitos... uns ganham muito, outros ganham pouco. Existe muita questão de fraudes ainda, fraudes na concessão dos benefícios. Existe aí um número muito significativo de empresas que são criadas exclusivamente para não pagar tributação e não pagam contribuição social. Isso gera um déficit para a Previdência Social. Os maiores devedores da Previdência Social no Brasil são os grandes clubes de futebol, são os municípios... Os bancos. Então, assim, em função de tudo isso, é que nós temos um problema na Previdência, que é um problema estrutural. Então, se todos esses problemas fossem resolvidos, a Previdência Social não necessitaria ser reformada. Então, eu sou sempre do ideário que a reforma só é prejudicial ao Brasil. E explico também uma questão que eu acho que é muito importante, que é o quê? A reforma deveria ser para todos, em qual? Sim, para todos. Né? A ideia central do início da reforma da Previdência é igualar regimes. Isso ainda vai lá. Ainda vai lá. Agora, a grande questão é fazer a diferenciação e algumas categorias que vão ficar de fora da reforma da Previdência. Então, isso não é justo. Então, quer dizer, não veio uma reforma para todos. Para alguns. O pobre sempre é o mais colocado de lado. Não dá para entender isso, sim, porque tem dinheiro para tanta coisa, para fazer tanta ponte, fazer tanta coisa, mas não tem dinheiro
para melhorar a saúde das pessoas, dar uma vida digna para as pessoas, né? Acabar com a fome e a desnutrição, moradia, que isso é uma vergonha, ainda num país tão grande, tão rico como o nosso, as pessoas ainda passar fome e ainda ter um déficit de moradia tão grande, né? Pessoas morando debaixo da ponte, morando em casa de papelão, é inaceitável isso, né, doutora? É inaceitável. Os direitos sociais nesse país, infelizmente, não são respeitados. Então, assim, o porquê que eu falo que eu acho que a reforma é prejudicial ao Brasil numa maneira geral? Aí porque a gente tem que pensar um pouco maior. Em que sentido? Os aposentados e pensionistas no Brasil são consumidores finais. São aquelas pessoas que movimentam a economia do país. Por quê? Porque eles têm crédito, eles podem fazer financiamento imobiliário, eles podem fazer empréstimo consignado. E eles precisam de muito mais coisas do que as pessoas mais jovens não precisam. Remédio mesmo, né? Exatamente. Né? Precisa de comprar muito mais remédio do que uma pessoa mais jovem. Até porque a pessoa vai alcançando um pouco mais de idade, ela tem uma tendência a piorar a questão da saúde, por uma questão lógica. Então, assim, uma pessoa de idade, o gasto dela sempre é maior. Sim. Então, quer dizer, eles vão tirando esse gasto, é o contrário, essa pessoa precisaria ganhar mais. Exatamente, né? ter mais direitos. Aí, o que eu acho? Se você retira isso, se você começa a colocar regras com uma idade de 65 anos, como eles querem para o homem, 62 para a mulher, se hoje um homem com 45, 50 anos tem dificuldade de reingressar no mercado de trabalho, quem dirá um homem de 65? Então, assim, num país como o nosso, que impera o desemprego, você colocar uma idade mínima 65 anos para uma aposentadoria do homem e 62 para a mulher, você está tornando praticamente inviável a pessoa se aposentar. Então, por isso é que eu sou contra a reforma, porque eu acho que você estraga o país como um todo. Me mandaram aqui, Dona Lourdes de Paiva, da Moca, aqui em São Paulo, 45 anos, contribuiu durante 20 anos com essa reforma. Com quantos anos vou poder me aposentar? Ela fala a idade ou não? Ela só retrata que ela Não, ela só coloca, ela tem 45 anos, ela contribuiu durante 20 anos. Então, ela vai pegar a reforma da Previdência e ela provavelmente vai estar na regra de transição, que ela será obrigada a pagar um pedágio, que é o tempo que falta para a aposentadoria acrescido de mais 50%, e provavelmente terá a incidência do fator previdenciário na aposentadoria dela, que é um redutor. Ou ela se aposentará somente quando ela completar os 62 anos de idade. Doutor, é um assunto que eu acho assim, de uma importância, porque a gente tem que ter tanto respeito, principalmente com a gente tem que ter respeito com o ser humano, né? Mas com as pessoas já na terceira idade, que está assim, aposentando, que já lutou tanto, a gente deveria ter muito mais respeito por essas pessoas, né? Com certeza. E eu queria deixar uma dica muito, muito preciosa para todo o seu público, que eu acho que é muito importante. Sem demagogia e sem estar dando entrevista como uma profissional advogada, e sim dando ao público uma informação que é preciosa. Humana. O que é interessante? As pessoas, o brasileiro é assim, ele vê que vai vir a reforma, ele já vai lá dar entrada no benefício, opta por um benefício menos vantajoso, aceita qualquer coisa que vier, e não é isso que é para você fazer. Então, você que está aí nos assistindo, aí já preencheu os requisitos para aposentadoria com o fator previdenciário, mas ainda não alcançou a sua pontuação para ter direito à sua aposentadoria integral, não dê entrada ainda no benefício. Espere. Veja como vai vir a reforma, o que vai ser aprovado, não se precipite. Primeiramente, faça a verificação da sua vida junto ao INSS, faça uma simulação do quanto daria o valor da sua aposentadoria, que você pode saber o quanto daria se você fosse se aposentar. Para não se arrepender depois, né? Se é mais vantajoso. Porque depois que você deu a entrada, recebeu a primeira parcela, André, a pessoa não pode mais voltar atrás. Ela não pode renunciar à aposentadoria. E procurar um profissional para pedir uma orientação, profissional né, doutora? habilitado, que conheça da matéria, que seja especializado, ou vá buscar uma informação efetiva junto à Previdência Social, saber os seus vínculos. Hoje o INSS está todinho informatizado, existe o Meu INSS, que é um cadastro que você pode fazer sozinho.
tendo internet na sua casa ou tendo uma lan house, você pode cadastrar a sua senha e ter acesso à sua vida junto ao INSS. Então, o aconselhável é não se precipite, não faça coisas que você acha que é o melhor para você e que amanhã você vai ter que morrer com aquele benefício que foi reduzido e que não era aquilo que você buscava. Olha, se você precisar de uma orientação, doutora, sua, você tem um telefone, o que você vai deixar? 0 operadora 11 3115 0360, 0 operadora 11 3115 0360, ou mande o seu e-mail para SOS Previdenciário de socorro. Nossa, mesmo. É fácil. sosprevidenciário@uol.com.br. Doutora, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, foi muito bom estar com você e desejo muito sucesso no seu programa. Obrigado, volta mais vezes. Um abraço a todos, ficam aí que a gente volta já já com muito mais para você.